Um outro estilo que também é bastante representativo, ou bastante representado na cidade do Rio de Janeiro, vai ser o Art Deco. O Art Deco, ele tem aí seu auge entre 1920 e 1930, né? Mas as construções permanecendo aí bastante pujantes até a década de 40, ele se destaca justamente pelo luxo e pela elegância. Art Deco não se resume à arquitetura, né? Inclusive, acho que é difícil a gente pensar em estilos artísticos que estejam presos a só uma área. Uma outra característica, um ícone Art Deco do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. Então a gente vê que o Art Deco ele dialoga com várias... Ele vai estar nas artes plásticas, ele vai estar nas artes visuais, ele vai inspirar o cubismo, por exemplo. Então o Art Deco ele dialoga com diversos recortes históricos e culturais. O Art Deco talvez seja um pouco mais fácil da gente identificar porque ele tem uma característica de luxo e sofisticação bastante pautada inclusive no projeto político da década de 30. E como isso se reflete? Vão ser prédios exuberantes, vão ser prédios bem altos, residenciais, né? Já é uma época que o concreto armado está entrando na construção, então ele tem esse caráter que a gente pode chamar quase que de tecnológico, de avanço, digamos assim. E ele vai dialogar, né? Na verdade, vai rolar uma espécie de apropriação de estéticas indígenas junto com mármores, junto com gradeados. Então nós vamos ter mármores, pedras belíssimas e fantásticas e vamos ter junto representações principalmente marajoaras, por exemplo. Então, e outra característica são os nomes dos edifícios. A maioria tem nomes que fazem referência a povos indígenas, né? Então também é um momento da gente pensar em que isso acontece, né? Isso é uma homenagem, isso é muito legal, ou isso pode ser interessante, mas talvez um pouquinho problemático, porque a gente está pensando por que essa valorização súbita, né, da cultura indígena. Ela é uma valorização que dialoga com um projeto de poder, com um projeto político, de o que seria a nação brasileira, como a gente expressa a nossa nacionalidade. Para expressar a nossa nacionalidade, na década de 30, a gente vai voltar para o brasileiro original, que seria o indígena. E vai ser esse indígena ressignificado, esse indígena romantizado, que é o forte, guerreiro, alto e exuberante, e você vai escolher a dedo, né, o que pode contrastar, o que pode casar com esse luxo que o Art Deco representa. Então por isso que vai se escolher Marajoara, por isso que porque é entendido como uma arte indígena de maior complexidade, de maior validade. Então essa é uma escolha bastante consciente quando a gente pensa nessa suposta valorização, que na verdade não deixa de ser uma espécie de apropriação, porque você não está querendo exaltar, você não está querendo recuperar as origens, você está querendo ressignificar um projeto de nação mesmo. Então, justamente na década de 30, né, 20 e 30, que a gente começa a nossa grande expansão imobiliária, inclusive, era uma especulação imobiliária para a Zona Sul, e nós chegamos em Copacabana. É o momento que o Copacabana Palace, por exemplo, vai ser colocado lá. E é o momento também que a gente passa a achar interessante morar em frente ao mar. A ideia de morar em frente ao mar nunca foi uma boa ideia. Era uma coisa que não era interessante, porque trazia miasmas, tinha toda uma ideia de trazer miasmas e trazer doença. Mas, principalmente a partir da visita dos reis belgas na década de 20, o mar se torna interessante e Copacabana se torna interessante. Então, o Art Deco é muito representativo justamente desses novos prédios que vão ser construídos na Orla Carioca. A região de Copacabana, né, mais especificamente o recorte ali do Lido, ela também vai guardar esses representantes do Art Deco no Rio de Janeiro. E não só vai guardar os representantes do Art Deco no Rio de Janeiro, como vão ser os principais. Existe um roteiro, né, existe um corredor ali, uma série de prédios naquela região que são Art Deco. A gente resolveu destacar dois, que é o edifício Itaí e o edifício Itaoca, que já mostra pra gente, já desde o nome, ele já é Art Deco. Porque o Art Deco tem essa característica, vários desses prédios residenciais, várias dessas construções, eles vão ganhar nomenclaturas pensadas, recortadas aí dos povos indígenas, né? Não apenas nas construções eles vão trazer isso, né? Trazer características aí predominantemente marajoaras,
né? Junto com todo esse ideal estético de luxo e de sofisticação, nós vamos encontrar elementos indígenas também. O prédio Itaí, ele é mais conhecido, né, porque é um dos portões mais icônicos e mais bonitos do Rio de Janeiro, o que marca justamente essa questão dentro do Art Deco, que o Art Deco tem portões muito exuberantes, né? Então a gente não tem só os prédios, os detalhes dentro dos prédios, mas desde o portão, os portões Art Deco, eles são diferenciados, eles são chamativos, eles são característicos desse estilo arquitetônico. Esses dois pontos, eles mostram muito pra gente do que tipo de ocupação se estava fazendo na Zona Sul, quem que se pensava que poderia morar na Zona Sul, para quem era destinado esse tipo de residência, né? E aí lembrando que essas características do Art Deco, de luxo, de sofisticação, vão ser prédios altos, não vão ser mais aquela lógica de prédios mais baixos e mais largos, não vão ser prédios altos de muitos andares, já mostrando pra gente que tipo de ocupação vai ser feita, qual é a lógica de moradia, que é uma das questões quando a gente pensa em arquitetura, a gente está pensando em arquitetura, a gente está pensando em urbanização, a gente está pensando em projetos de cidade. Então, o projeto para aquela região da cidade era isso, atrair o máximo de gente possível com esses prédios altos e de muitos andares, né? Mas que tipo de gente? Uma elite. Então, a gente está falando, a gente está pensando justamente na construção da elite da Zona Sul do Rio de Janeiro. Edifício à Noite, ele vai ser um dos principais representantes do Art Deco no Rio de Janeiro, né? Ele foi construído na década de 1920, né? E ele tem uma característica muito interessante, que ele vai ser o primeiro arranha-céu da América Latina. O Edifício à Noite, como todos os outros edifícios que a gente pensa dentro da cidade do Rio de Janeiro, também já passou por problemas de preservação, já foi ocupado, já teve função comercial. Atualmente parece que está em leilão, mas até a gente não sabe muito bem qual é o destino, qual vai ser o destino, né, para onde vai, como vai ser utilizado. Mas o que fica é a esperança de que a gente consiga manter esse exemplar Art Deco na cidade, tanto pelo seu valor arquitetônico, quanto pelo seu valor emocional e afetivo que tem para a nossa cidade. O edifício da Central do Brasil. O prédio que a gente vê hoje foi inaugurado em 1937. Anteriormente existia um outro prédio que foi construído no final do século XIX, que foi demolido justamente para dar lugar a esse novo prédio. Ele também é Art Deco e a sua função não mudou, né, durante esses anos todos. Continua sendo a estação de trem, continua sendo uma das principais formas de se conectar Zona Central, Zona Norte e Zona Oeste da cidade e também a Baixada Fluminense. Né? Quando a gente pensa na importância da Central, tá aí mais um equipamento, mais um prédio que, além do seu valor arquitetônico, ele está muito presente no nosso dia a dia, né? Está muito presente na vida do carioca. A Central do Brasil, né, a construção em si, a gente pensa naquele relógio, não é coincidência aquela quando a gente faz a brincadeira que é o nosso Big Ben, porque tem essa inspiração mesmo na Torre de Londres, né? É muito característico do carioca fotografar aquela região e brincar que está em Londres. Então isso é uma característica que tem um fundo de verdade, né, para essa brincadeira. E a Central do Brasil, ela também ganhou muita notoriedade, ganhou muito destaque, né, no exterior por causa do filme Central do Brasil, né, que efetivamente a gente vê aquela região sendo retratada. Então, pro mundo, talvez esse símbolo que fosse só carioca, só interno, também tenha despontado como mais um dos elementos que representam o Rio de Janeiro.